Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre oportunidades no mercado de crédito privado. Mercado volátil, inflação em alta no Brasil e no mundo. Como diversificar os investimentos neste cenário? Tem desafios, mas também tem muitas oportunidades. E hoje, para falar sobre isso, nós vamos falar sobre as classes High Yield e High Grade. Mas afinal, o que são esses investimentos? Para explicar melhor sobre esses fundos que investem em empresas, dívidas e créditos corporativos, tenho o prazer de receber aqui no Insights o Eduardo Teles, que é gestor de fundos High Yield na Bradesco Asset. Bem-vindo, Edu. Obrigado, Pri. É um prazer falar um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz. Legal. E aqui ao meu lado eu tenho também a satisfação em receber mais uma vez o Vitor Toffolo, gestor responsável por fundos High Grade, também na Bradesco Asset. Vitor, bem-vindo ao Insights. Olá, pessoal. Muito prazer conversar com você e falar do mercado muito importante que é de crédito privado. Bom, começando aqui com o Edu. Edu, primeiro vamos desmistificar o que são esses termos High Yield e High Grade, né? Se a gente fosse traduzir aqui diretamente do inglês, o High Yield seria o alto retorno e o High Grade seria o alta qualidade, né? Aqui a gente está se referindo à qualidade de crédito, né? A risco de crédito. Mas conta um pouco mais como é que essas classes se comportam, quais são as principais características dessas duas grandes categorias dentro de crédito privado. Bom, Pri, dentro desse universo de crédito privado, o que é o high grade, né? Basicamente são títulos de dívida que são emitidos por empresas que têm amplo acesso ao mercado de capitais, são empresas de grande porte e normalmente são listadas em bolsa e, consequentemente, têm menor risco e geram menor retorno para o investidor, né? Já no caso do high yield, a gente está falando de dois principais tipos de título. A gente tem créditos corporativos, que também são financiamentos para empresas, só que empresas de menor porte, sem tanto acesso ao mercado de capitais. E a gente tem o que a gente chama de estruturados, que na verdade o que a gente faz é comprar carteiras. Então, por exemplo, você tem uma carteira de financiamentos imobiliários a pessoas físicas. A gente adquire essas carteiras, tá? Obviamente que esses produtos eles têm um nível maior de complexidade, têm mais risco, e aí isso gera maior retorno também para o investidor. Aquela velha máxima do risco-retorno, né? Quanto maior o Exato. risco, maior a expectativa de retorno, né? Agora, Edu, você acha que chegou a vez do crédito privado? Ele é o produto, é a bola da vez nesse cenário que a gente está vivendo de juros bastante elevados, mas também inflação muito, muito elevada e outros eventos que influenciam a volatilidade até da cotação do preço, né, dos retornos desses papéis. Como é que você está vendo este momento para essa classe de ativo? Acho que aqui a gente pode contextualizar. A gente teve o pico da pandemia lá em março de 20, em que os ativos de crédito privado se depreciaram muito. Os valores ficaram extremamente reprimidos. E desde então, ao longo de 2021 e mesmo até agora em 2022, o preço desses ativos vem se valorizado. Então, quem investiu nessa classe teve rendimentos super favoráveis. E o que a gente vê nesse momento é um patamar de prêmios adequado e, obviamente, que essa é uma classe de ativo que se beneficia, sim, desse patamar elevado de taxa de juros, né? Quando a gente está falando do high yield, o high yield também é uma renda fixa, né? Então ele está indexado ao patamar de juros, só que aqui eu acho que é preciso cautela, né? A gente está entrando num cenário de restrição de política monetária, de aumento de taxa de juros e, obviamente, isso se traduz numa dificuldade maior para as empresas pagarem as suas dívidas, né? Para honrarem seus compromissos, né? E o que a gente também tem visto, principalmente carteiras de crédito de pessoas físicas, tem apresentado uma maior inadimplência. Então, quando a gente está olhando para o high yield, a gente olha com mais cautela e a gente faz análise de cenário bastante estressadas.
o que a gente chama de margem de segurança. Então, a gente faz investimentos pensando que, caso as coisas não caminhem do jeito que a gente gostaria, a gente ainda tem conforto de que aqueles devedores vão cumprir com as suas obrigações. Acho que, em resumo, seria isso. Ou seja, teria um colchão para absorver essa parcela de inadimplência. Exatamente. Protegendo, assim, o investidor. Legal. Agora, Vitor, olhando para esses últimos 2 anos, né, que foram anos aí de pandemia e também um período onde a gente saiu de uma taxa básica de juros de 2% para os atuais 13,75%, né? Então foi um ciclo de aperto monetário bastante contundente, né? Como é que essa classe de investimentos, né, a classe de crédito privado, tem atraído investidores, tem aumentado a captação? Como é que os fundos de crédito privado se comportaram aí ao longo desses 2 anos? Acho que muito boa pergunta. A gente explicando o que aconteceu nos últimos 2 anos é muito importante entender o espaço do crédito privado dentro da carteira em cada um desses momentos. Então, quando a gente tinha uma taxa de juros de 2% ao ano, o crédito privado era pouco relevante. O retorno agregado para a classe foi muito prejudicado pela Selic, num nível muito baixo. Hoje em dia, no nível de 13,75, a gente tem um retorno, além do spread de crédito, um retorno total muito elevado para o investidor, o que faz com que a classe chame muito atenção dentro dos portfólios, né? Então, ao longo dos últimos 2 anos, a gente tem visto um massivo aporte para essa classe. Só no ano de 2022, já foram mais de 100 bilhões de reais investidos nos fundos de crédito privado no mercado brasileiro, principalmente naqueles produtos onde investem mais de 10% em debêntures, que são os títulos corporativos das empresas que compõem os fundos de crédito, que são o principal fator de retorno dessa classe. Nos últimos 2 anos, acho que vale comentar, a boa performance também não se deu só pelo carrego, ela também se deu pelo ganho de capital desses ativos que compuseram os portfólios. E a gente teve a oportunidade aqui na Bradesco Asset de fazer boas aquisições nos momentos, desde 2020, aproveitando um pouco a saída da pandemia, daquele momento mais crítico de março de 2020, fazendo uma seleção bastante rigorosa desses ativos e compondo portfólios que sempre estavam buscando a otimização dessas carteiras, sempre olhando o risco-retorno dos papéis de uma maneira muito ampla, né? Acho que o Edu bem pontuou que para frente a gente tem alguns riscos no nosso cenário, mas carteiras bastante robustas, com baixo risco de crédito em cada uma das escolhas que a gente fez. Não só o risco corporativo, né? Mas nosso portfólio é composto também por risco bancário, letras financeiras, CDBs, tudo isso faz uma composição bem satisfatória dentro dos nossos portfólios. E acho que a gente tem tido aí uma boa composição na maioria dos nossos portfólios, entregando um retorno interessante em cada um desses ativos e contribuindo para a captação. Temos sido destaque nessa frente. Quando o Vitor falou sobre carrego é um termo que a gente usa para designar a rentabilidade daquele ativo naquele momento, ou seja, quanto o ativo está rendendo em relação ao preço de mercado naquele momento. Inclusive a Bradesco Asset, se a gente separasse só o que a gente tem sob gestão na classe de ativos de crédito, nós seríamos uma das maiores gestoras do Brasil em crédito privado. Sim. Né? Hoje a gente tem quase 180 bilhões de reais em fundos de crédito privado. Temos uma das maiores equipes para gerir esse portfólio. Eu focando mais em high grade, o Eduardo olhando mais o high yield, mas todo mundo focando na diligência do processo de investimento e tentando fazer boas escolhas. Acho que o mercado de crédito, quando a gente dá um passo um pouco mais para trás, a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos. Hoje a gente consegue fazer gestão ativa, não é só um buy and hold, que é aquilo de comprar para ficar até o vencimento do papel. As negociações com as empresas têm sido muito mais céleres
e o processo de investimento traz uma diferença para o nosso dia a dia, e você conjugar todos esses pontos fortes que você precisa fazer para ter uma boa gestão, tem feito com que a gente capte muito bem nesse mercado. Legal. Vitor, você usou uns termos aí como diligência, como governança, né? E a própria gestão ativa que você explicou aqui como funciona, né? De não carregar o título, não necessariamente carregar o título até o vencimento, mas buscar as melhores oportunidades, fazer o giro dessa carteira. Mas conta um pouco aqui para os ouvintes como é que funciona na prática, tanto a parte dessa gestão ativa que você já tocou um pouco, mas principalmente essa parte da governança, que é bastante robusta, né? Do critério para a seleção desses créditos que vão compor essas carteiras, né? Dos processos que a gente tem de aprovação desses ativos. Você pode compartilhar um pouco disso? Com certeza, com certeza. Nossa comissão de crédito é semanal e a gente tem um processo robusto para aprovar cada um dos créditos. Todos eles, nós temos uma projeção para aquela empresa ou uma análise minuciosa daquele banco. A gente analisa nossos inputs, né, nossos dados macroeconômicos, o que estamos esperando para o PIB, taxa de juros. Usamos esses dados externos, colocamos as informações que os analistas têm de expectativa para aquela empresa, para aquele setor de crescimento, fazemos uma projeção para cada uma das linhas, e como se fosse um analista de equity. A gente, aqui, quando a gente olha e discute com os analistas de equity, a gente olha muito o fluxo de caixa, o que não é diferente para o analista de equity, que às vezes foca um pouco mais na última linha, o lucro líquido. Mas todos eles, e a gente aqui valorizando a análise e os analistas de crédito, fazem uma projeção de longo prazo, usando as premissas que mais dão conforto para aquelas empresas, né? Para aquele cenário. Depois disso, a gente faz uma análise de estresse, como o Edu comentou. A gente vê o que tem de gordura para aquela empresa sair da nossa principal expectativa, que é o cenário base. E no fim, com todas essas projeções e toda essa análise, chegamos num rating interno, que é uma análise de risco de crédito. Cada uma das nossas empresas e bancos tem uma nota específica para aquela empresa. Então, a gente consegue, aqui, na função de gestor, montar um portfólio que contempla, né, todos esses riscos de crédito, mas de acordo para cada uma dos limites, né? Acho que isso é muito importante no nosso processo, que a gente tem, para cada risco de crédito, uma alocação ideal dentro de cada um dos nossos fundos. Depois desse relatório pronto, a gente tem uma comissão de crédito, que a gente discute todo aquele relatório que foi apresentado, discutido. A gente tem uma votação que leva para o limite de crédito, quanto a Bradesco Asset pode comprar daqueles papéis. E esse processo segue rigorosamente toda semana. A gente tem uma discussão profunda dos casos high grade, de empresas de alta qualidade, e dos casos do high yield, as empresas de maiores retorno e também produtos estruturados. Toda essa governança passa pelo CIO, CEO da Bradesco Asset, mas também pelos diretores do Bradesco, o que traz um conforto interessante para os nossos investidores. A gente vê que é uma governança bem robusta, né? E você falou aqui sobre o papel do analista, né? Tem um analista, a gente tem a área de análise de ações, que não é o caso, e tem análise de crédito, que tem até muita similaridade, né? Em termos de avaliar a capacidade de endividamento, capacidade de geração de fluxo de caixa para pagamento desse endividamento, né? Estrutura de capital das empresas. Só que a gente vai até um nível além disso, né? A gente gosta de olhar o aspecto ESG, né? Que é aquela sigla que a gente trata sempre aqui, que olha para os critérios ambientais, sociais e de governança corporativa das empresas. Então, a gente tem analistas dedicados, inclusive, a esse filtro, não é isso, Vitor? É isso. Todas as nossas análises contemplam um rating ESG.
que passa por todos esses pontos das empresas, verificam o que elas estão fazendo, muito visando o longo prazo do investimento. O crédito é para o longo prazo. Então, não só a gente considera os ratings, os critérios que foram colocados nas projeções, mas também o que as empresas estão fazendo de governança. Você não vai querer estar numa empresa onde tem uma governança fraca e frágil que pode tentar, em um momento mais difícil, favorecer os acionistas, ao invés de cumprir as suas obrigações com os credores. Lembrando que os credores vêm antes dos acionistas na escala de recebimento. Na prioridade de recebimento. Mas você discutir essas notas e ter isso para todo o seu portfólio, você consegue visualizar ali, olha, essas empresas têm uma nota pior. Como que a gente engaja essas empresas para melhorar essa nota, né? Como trazer a conversa para o nosso dia a dia com os gestores daquela empresa a melhorar aspectos de governança, como a gente citou, alguma parte ambiental que eles deixaram de fazer, para melhorar isso no longo prazo. A gente lançou o primeiro fundo de ESG do Brasil, né? Em 2011, de renda fixa, a gente tem o fundo Bradesco SRI, que vem implementando o Best in Class, que escolhe as melhores empresas de rating interno da Abram na nota ESG para compor o seu portfólio. Então, a gente já tem isso no nosso dia a dia e não é uma prática nova, né? A gente já está falando isso desde 2011 e faz diferença. A gente já teve alguns vetos assim, que foram importantes e foram encontrados não no aspecto financeiro daquela empresa, mas sim no quesito ESG. Legal. Agora, Edu, a gente está vendo esse mercado de crédito estruturado, de crédito high yield, bastante aquecido, com muita novidade, com produtos novos, né? Inclusive um produto nosso, que a gente está lançando um fundo pioneiro, né? De high yield, que vai ser listado na Bolsa? Como é que é isso? Acho que essa pergunta é bem legal e eu acho que é importante a gente explicar o porquê que a gente está trazendo um fundo que é listado em Bolsa, né? Eu acabei nem mencionando, mas um aspecto dos ativos high yield é a baixa liquidez. Ou seja, se você quiser transacionar esse ativo, você vai ter dificuldade e você tem uma diferença de preço entre a compra e a venda muito elevada. Então, qual que é a nossa preocupação? A gente tem muita preocupação com o descasamento entre o ativo e o passivo. Lá em 2020, eu comentei também que os ativos de crédito perderam muito valor. Por que isso aconteceu? Porque a gente teve uma corrida, muitos resgates a esses fundos tiveram que vender esses ativos a um preço depreciado. Então, quando a gente faz esse produto, a gente fez um produto que é listado, ou seja, ele não permite o resgate do investidor, protegendo a rentabilidade daquele ativo. E agora ele busca a liquidez vendendo essa cota na B3. Então, essa foi a ideia que a gente pensou. Eu acho que esse fundo, na verdade, ele é uma tropicalização de um produto americano muito difundido, que é o CDO, que é o quê? Bancos e instituições financeiras lá fora adquirem inúmeros títulos de crédito, compõem uma carteira e vendem isso para o investidor. O que a gente fez foi basicamente isso. A gente passou o ano de 2021 alocando, montando essa carteira. E o que esse fundo basicamente a aquisição dessa carteira e a disponibilização disso para o investidor. É um fundo que é listado, fundo fechado, com prazo determinado, ou seja, o investidor vai receber as amortizações daquela carteira, vai receber o caixa dessas amortizações. Perfeito. E quando a gente fala que o fundo é listado, quer dizer que a gente vê as cotas desse fundo sendo negociados em ambiente de bolsa, ou seja, o investidor pode adquirir e vender essas cotas através de uma corretora, é isso? Perfeito. Só um adendo, esse é um fundo que está num período de lock-up, ou seja, a negociação dele começa em outubro, na verdade. Mas sim, você vai poder negociar isso na B3 a partir desse período. Legal.
E agora, Edu, como é que a indústria está olhando essa questão que você comentou lá atrás de um possível aumento de inadimplência, né? Principalmente nesse ambiente de juros mais elevados, a gente começa a ter alguns eventos que a gente chama de eventos de default, né? A gente usa muito o termo em inglês nesse mercado, mas para facilitar, o evento de default nada mais é do que o não pagamento, o inadimplamento de uma dívida, né? Como é que está a dinâmica das empresas, né? O crédito mal concedido pode impactar nos investimentos? Acho que a resposta é sem dúvida, e o default é exatamente isso. É quando um devedor não cumpre com as obrigações daquela dívida. E eu acho que aqui a gente tem um cenário distinto. Acho que falando de inadimplência, a gente já vê, quando você olha carteiras dos bancos, uma inadimplência piorando, principalmente para a pessoa física em segmentos de baixa renda, como cartão de crédito, financiamento a veículos e créditos como cheque especial e empréstimos pessoais, né? No lado das empresas, o que a gente vê é que, apesar de um cenário econômico mais difícil, de um patamar de juros mais alto, a situação financeira delas, em geral, ela é mais saudável do que foi, por exemplo, em 15 e 16. As empresas estão menos alavancadas, ou seja, elas têm menos dívida frente à geração de caixa delas, então elas têm mais capacidade de honrar com as suas obrigações, né? E estão com uma situação de liquidez mais confortável. Então, acho que, resumidamente, a gente já vê sinais de deterioração nas carteiras de pessoas físicas dos bancos, mas a gente identifica que para pessoas jurídicas, principalmente empresas de maior porte, elas estão melhores posicionadas. Obviamente que tem setores que são mais expostos, e acho que o Vitor vai falar disso posteriormente. Mas acho que um ponto interessante, Edu, que é o que o gestor profissional tenta trazer para o nosso dia a dia, são as tomadas de decisões depois do investimento, que a gente precisa colocar a nossa inteligência, o que a gente está vendo para o cenário prospectivo dentro das nossas carteiras, né? Então, sair de alguns papéis, né? Vender, alienar aquelas posições, aumentar outras que a gente fica mais confortáveis. Isso não acontece só no high grade, no high yield também isso é possível. E fazer um adendo que essa inteligência ela pode ser usada no secundário, ou seja, quando você transaciona aquele título, ou no momento primário, antes de você adquirir daquele ativo, né? Então, falei aqui da inadimplência de pessoa física, né? A gente, quando analisa um crédito dessa natureza, a gente tem sido mais conservador, a gente tem adotado mais cautela. Pô, quer dizer que eu não vou fazer nenhuma operação nesse sentido? Não, pelo contrário, eu vou usar uma margem de segurança maior, mas nunca a gente vai dizer não sem olhar e analisar aquele crédito, né? Acho que as melhores oportunidades estão onde ninguém quer olhar. Então, eu acho que é isso. Acho que tem muitas boas oportunidades mesmo nesse segmento. Legal. A gente falou aqui um pouco sobre os setores, né, dentro desse mundo de high yield. E agora, Vitor, dentro do mundo high grade, né, de alta qualidade de crédito, daquelas empresas grandes que a gente conhece, que emitem dívida regularmente aí no mercado de capitais, aonde você está vendo as melhores oportunidades? No setor financeiro, no setor de varejo, por exemplo, no setor agro? A gente tem também a classe mais ligada à infraestrutura, né, com as próprias debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda para o investidor pessoa física. Onde você está vendo mais oportunidades? Claro. A gente compõe um portfólio não só com as melhores oportunidades, né? A gente foca nelas e elas estão principalmente nos setores mais resilientes, onde a gente tem um fluxo de caixa, uma receita bem previsível. Onde a gente encontra isso e onde a gente gosta de atuar? No setor de distribuição de energia, transmissão de energia, rodovias. Esses setores compõem boa parte do nosso portfólio. Bancos grandes, algumas oportunidades em bancos médios. Tudo isso faz uma composição de portfólio chegar no ótimo. A gente tem
até no não oportunidade, né? A gente acha que quando a gente olha para o lado e tenta criar portfólios diferentes para a indústria, a gente tenta olhar o que também não são oportunidades interessantes. Nesse momento, a gente tem uma cautela maior com todo o risco de pessoa física, essa segunda derivada, né? O que a pessoa física precisa de crédito para fazer aquisições. Então, a gente tem tirado o pé e a gente acha que esses setores vão ser oportunidades para o nosso fundo um pouco mais à frente. Quando a gente compara com a indústria, a gente tem um pouco de cautela nesses setores e acho que a indústria está sendo um pouco mais agressiva do que a gente. Então, a gente tem visto essas oportunidades nos grandes nomes, nos vencedores setoriais. E esses vencedores setoriais, quando a gente olha historicamente, têm pago yields maiores, né? Retornos, spreads de crédito maiores do que a gente viu lá em 2019, 2018. O que a gente entende que, quando a gente olha historicamente, são boas oportunidades de alocação nesses nomes. Eu acho que, até para comentar, né, não só do high grade, Edu, e no seu setor, o que você está vendo? Bom, como eu falei, a questão de pessoa física, a gente está tendo maior cautela, seja financiamento a veículos, seja financiamento cartão de crédito. É um segmento que teve um aumento de oferta muito grande de crédito, né? De players que desafiaram os incumbentes, né? Principalmente fintechs. Eu acho que mesmo fintechs a gente tem olhado com certa cautela, uma vez que o ambiente para funding se tornou mais desafiador em 22, e essas empresas usualmente consomem muito caixa nesse momento. E possivelmente o setor de incorporação é um setor que usualmente ele é bastante cíclico, e ele responde muito de forma muito acentuada à taxa de juros, né? Eu acho que esses são os principais setores que a gente tem um pouco mais de cautela, né? Acho que é importante destacar, mais uma vez, né, que mais cautela não significa ficar de fora, né? Significa olhar com mais zelo e cuidado. Acho que em resumo seria isso. E conversa muito bem com esse cenário que estamos vendo, né? Assim, todos os outros mercados tendo uma maior dificuldade, um aumento de retorno esperado, e o crédito sofreu muito bem nesses últimos 2 anos, como a gente explicou. Então, nesse momento, eu acho que um pouco mais de cautela para a nossa classe pode entregar retornos melhores no longo prazo para os nossos portfólios. Isso não quer dizer que a gente vai estar fora do mercado. A gente só está tentando aumentar a peneira, né? Peneirar melhor e fazer portfólios mais seguros para o momento de turbulência. O sarrafo subiu. Sarrafo subiu. Legal. Também lembrando para o investidor que a cautela se refere a toda a sua carteira de investimentos, né? Então, quando for investir, é importante entender o seu perfil de investidor e ter sempre uma carteira diversificada, não concentrar apenas em crédito, mas, como vocês puderam ouvir aqui, existem oportunidades interessantes nesse mercado de crédito privado. Bom, a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio e a gente vai para a nossa parte já tradicional aqui do Insights, que é pedir as dicas culturais, dicas de leituras, filmes, séries, o que os nossos convidados estão consumindo em termos de cultura. Então, começando por você, Edu, o que você deixa aqui de dica para os ouvintes? Vou dar uma recomendação que tem a ver com o nosso bate-papo. Eu li recentemente o Desafio aos Deuses, que basicamente conta a história de como a sociedade interpreta o risco e as probabilidades e toma as decisões baseadas nisso. Então... Bacana. Você, Vitor, o que você deixa aqui de dica para os ouvintes do Insights? Eu gosto muito de uma série chamada Ted Lasso, que conta a história de um treinador do futebol americano que foi treinar um time na Inglaterra de futebol, soccer. Então, passa por toda essa dificuldade de ambientalização, gerir times e tirar o melhor de cada uma das pessoas que estão participando daquele grupo. Acho que conta um pouco do crédito, né? Você envolve com muitas pessoas, analistas, mercado financeiro, tomadas de decisão,
e você precisa tirar o melhor ali de cada uma das fontes. Muito bom, boas dicas. Então, queria aqui agradecer a presença do Eduardo Teles, que é gestor da estratégia High Yield aqui na Bradesco Asset. Edu, obrigada. Obrigado pelo convite, Pri. Foi muito legal falar sobre o nosso negócio. Queria agradecer também Vitor Toffolo, gestor dos fundos High Grade aqui na Bradesco Asset. Vitor, obrigada. Muito obrigado, Pri. Um prazer estar mais uma vez aqui com você e fico à vontade para fazer mais podcasts. Legal. Bom, vocês que nos acompanham já sabem, além da gente ter episódio novo toda semana, a gente está nas principais plataformas de áudio. Temos um perfil no Instagram, então siga lá o perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Aguardo vocês com um novo episódio. Tchau, até a próxima!